O reino de Deus, ele é a nossa maior herança. Amém, gente? Amém. E a gente precisa entender isso, porque o mundo, infelizmente, o mundo tem desprezado isso, né? Tem desprezado isso desde o início. Desprezaram o Senhor Jesus, continuam desprezando Ele, mas ele já havia dito isso, né? Jesus já havia dito isso. Jesus, inclusive, ele falou que ainda que os filhos de Israel fossem como a areia do mar, você vê a areia do mar, né? Já viu a areia do mar, como é que ela é? Você pega nela, né? Ela tem milhares de grãos ali na sua mão, milhares. Mas ele falou que somente o remanescente seria salvo. Então é para você ver que são poucos aqueles que desejam o reino de Deus. Pouquíssimos. Verdade. E a gente tem essa missão de trazer o reino de Deus para a terra. Porque na verdade, enquanto a gente estiver aqui, nós temos o reino de Deus e a gente traz o reino de Deus para o mundo. A atmosfera do mundo é outra. Por quê? O reino de Deus ele ainda está presente através da minha vida, da sua vida. Mas vai chegar um dia em que nós seremos tirados da terra. E subsequentemente, o Espírito Santo também será tirado da terra. Não haverá mais reino de Deus aqui. E vai se imperar aqui o caos. O que vai dominar aqui vai ser o caos, infelizmente, né? Então, o ser humano ele não entende isso. A maioria das pessoas busca uma igreja para solucionar seus problemas, né? E quando solucionam seus problemas, elas são as primeiras a meter o pé e ir embora. Porque elas acham que a igreja é um lugar onde elas vão só para receber bênção, só para receber uma resolução do seu problema e ela não precisa vir mais. Quando ela quiser de novo, ela volta. Ela recebe, fala, tchau Jesus, estou indo embora. UPA Gospel. UPA Gospel. Como é que é o nome? Uma UPA Gospel. UPA Gospel? É. Olha, nunca ouvi falar assim não. Estou pensando aqui agora. UPA Gospel, né? É, isso mesmo. A UPA, como é que a gente vai? Está passando mal, né? Então a gente vai lá, a gente é medicado, daqui a pouco a gente, espero não voltar aqui nunca mais. É a mesma coisa. A pessoa pensa que a igreja é uma UPA Gospel, né? Aí vem, né? E aí fica um tempo, aí recebe uma palavra de fé, ela já se anima, fica toda animada, e aí ela tem fé e começa a resolver os problemas dela, daqui a pouquinho ela, cadê fulano? Sumiu, foi embora. Nós temos no mundo uma coisa muito ruim que se chama ingratidão. Ingratidão é uma coisa muito feia, né? Ela é feia tanto no nosso moral quanto no nosso espiritual. E é sobre isso que eu quero falar hoje nessa noite com vocês. Queria que vocês abrissem a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, aonde diz assim, a cura de 10 leprosos. Você vê que 10 leprosos procuraram Jesus, né? Não foram 9, não foram 8, não foram 11, não foram 12. O que 10 leprosos? 10 leprosos, 10, o número 10 significa totalidade de Deus. Pode significar o planeta, as pessoas, pode significar a igreja, significa um total, é um total. Então, aqui, o que já diz aqui logo de primeira, a cura de 10 leprosos. Cura de 10 leprosos. Ou seja, está falando de uma totalidade. Está falando da terra, está falando da igreja em si, um todo. Né? Quem já achou? Já achou? Amém. Vamos ler então? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Jesus estava passando numa aldeia e esses 10 leprosos
se encontraram com Jesus, que ficaram de longe, versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por que eles ficaram longe? Porque na época a lei não permitia que o leproso chegasse perto de mim. Então, eles, de longe, eles clamaram por Jesus e falaram: Senhor, compadece de nós. A gente precisa ser curado dessa lepra. Estamos terrivelmente doentes. Vocês sabem que lepra, ela não tem cura. Lepra não tem cura. Então, veja o que acontece. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ou seja, no caminho. Por que Jesus mandou eles procurarem sacerdotes, pastor? Porque naquela época, quando uma pessoa era curada, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote tinha que fazer um check-up na pessoa, ver que realmente ela estava curada, e ali ela teria a bênção para poder, participar novamente da sociedade, como as pessoas normais. Então Jesus falou com aqueles 10, falando com eles: vai ao caminho e se encontrem com o sacerdote, se apresente ao sacerdote. Mas eles ainda não estavam curados. Acontece que a Bíblia diz que quando eles estavam no caminho, o que significa o caminho? O que significa o caminho? O caminho é quando eu estou aprendendo a palavra de Deus. O caminho é quando eu estou amadurecendo os passos de Deus. E Deus, ele vai curando a minha alma aos poucos. Vai me curando aos poucos. Me curando. Não somente fisicamente, mas também dentro da minha alma, espiritualmente, me sarando das minhas dores, arrancando as feridas, espremendo o pus, tirando, tratando, me curando. Esse caminho pelo qual Jesus falou para se apresentar aos sacerdotes é justamente isso. É que esse caminho, ele vai me purificando aos poucos. Então o que acontece com muitas pessoas que vêm à igreja? Elas até chegam à igreja, elas continuam caminhando, elas recebem a palavra de Deus e ali elas recebem com muita alegria. É como a semente que eu havia pregado aqui já uma vez. Recebe, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte da semente caiu em meio aos espinhos. Os espinhos sufocaram a semente. E assim subsequentemente. Então a pessoa, ela vem à igreja, ela começa a galgar, começa a aprender, começa a entender, começa a se curar espiritualmente falando. E ela começa a ver isso na vida dela. E Deus vai limpando o seu ser, vai limpando ela de todo mal. Mas infelizmente, eu não sei o que acontece com o ser humano. A maioria das pessoas são assim, são ingratas. Depois que elas já estão purificadas, estão limpas, já estão bem, eu posso dizer que não bem espiritualmente, mas elas estão bem psicologicamente, porque o que serve, para que serve a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é o equilíbrio da minha vida. A palavra de Deus nos dá um equilíbrio. Amém, gente? Amém. Vocês estão me entendendo? Sim. A palavra de Deus, quando eu a leio e quando eu a compreendo, ou então quando alguém me explica, um pastor me explica sobre a palavra de Deus, me tira dúvidas. A palavra de Deus, isso aqui é um manual da vida. Se a gente quiser aprender a viver nesse mundo, se a gente quiser aprender a ter sucesso nesse mundo, se a gente quiser aprender a lidar com esse mundo, isso aqui é um manual. E isso aqui nos ensina. Isso aqui, não existe maior ensinamento no mundo, não existe best-seller, não existe livro mais poderoso, mais forte que possa me ensinar sobre o que realmente é a vida
lá fora e dentro da igreja também. É um livro poderosíssimo. E eu como pastor, eu tenho a missão de passar isso, esse dever para vocês. A igreja precisa ler a Bíblia. A igreja não pode só ouvir o que sai da minha boca. Amém? A igreja não pode só ouvir o que sai da boca de um pastor, de um líder de igreja. Mas a igreja ela tem que pegar e folhear a Bíblia, ela tem que entender também. Ela tem que pegar a passagem e ver lá o que está acontecendo lá em Gênesis, o que aconteceu em Gênesis, o que vai acontecer em Apocalipse. Porque a Bíblia ela é o passado, é o presente e ela é o futuro. A Bíblia ela tem o poder de ser as três coisas: passado, presente e futuro. O passado, ela me ensinou que Deus criou o mundo, que Deus criou a terra, que Deus criou o ser humano, mas criou para quê? Para o ser humano viver na miséria, para poder viver na desgraça, para poder a gente ver o que está acontecendo hoje no mundo, só miséria, desgraça, destruição, dores. O que o mundo passa hoje no nosso presente são dores. Então a Bíblia, ela me ensina que Deus, Ele criou no passado um mundo que está totalmente diferente de hoje. O mundo que a gente enxerga hoje não tem nada a ver com o mundo que Deus criou no passado. Então, quando a gente entende o passado que Deus criou e o mundo que a gente vive hoje, e a gente começa a buscar aquilo que Deus também quer para a nossa vida lá atrás, então a gente começa a se equilibrar para o futuro. Porque o porvir vai me dar vida eterna, o porvir vai me dar equilíbrio, vai me dar a sustentação espiritual que eu preciso, que a minha alma precisa, que o meu ser precisa, todos os dias para poder viver nesse mundo até o fim da minha vida, ou até quando Jesus voltar. Amém? Amém. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é esse equilíbrio dentro de mim. É por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar esse livro, gente. Não pode. Não podemos desprezar um livro que é tão poderoso, que ele traz equilíbrio na minha vida, em todos os sentidos. Equilíbrio em todos os sentidos. Por que em todos os sentidos? Porque ele me dá equilíbrio não somente no meu corpo físico. A palavra de Deus me cura. Aleluia. A palavra de Deus me cura fisicamente e me cura espiritualmente. O que diz que a palavra de Deus ela é como uma faca que ela corta e ela separa a alma juntas em medulas. Olha, quem já ouviu falar dessa passagem? Tem uma passagem na palavra de Deus, eu não me recordo aonde está, mas ela diz que a palavra de Deus, ela separa, ela divide a alma juntas em medulas. O que significa isso? Significa o poder que a palavra tem de penetrar no meu espírito, na minha alma, no meu ser, no meu intelecto. O poder que a palavra de Deus tem de penetrar na minha carne, me curar, me sanar de toda doença que eu tenho. Amém, gente? Amém. Então, esses leprosos, eles tiveram uma oportunidade que infelizmente eles perderam, porque eles receberam somente a bênção, mas Jesus tinha muito mais para dar para eles. É aí que está o problema, de muitas pessoas que vêm na igreja e elas só pensam em bênção, só pensam em resolver problema, só pensam em resolver, e isso é um erro muito grande, porque isso parece que já virou meio que um câncer, sabe, na igreja, aonde que, infelizmente, os maiores culpados disso são os próprios líderes espirituais, porque eles ensinaram dessa forma. O que a gente precisa de fato e de verdade é buscar em Deus a nossa salvação em primeiro lugar. E isso ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber, porque isso não enche igreja. Ninguém quer saber disso. Isso não enche, não vai encher igreja. Por quê? Porque a pessoa não quer saber disso.
Ela quer saber de viver no mundo e quer ter suas contas pagas e quer não que seja errado. Isso é propósito de Deus para a nossa vida também, amém? Amém. Só que isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Isso é um complemento. Aleluia. Uma coisa é eu colocar aquilo que não faz sentido na minha vida como prioridade. Eu pego e coloco em primeiro lugar as minhas contas. Eu coloco em primeiro lugar qualquer coisa que possa me ligar a esse mundo. Qualquer coisa que possa me ligar a esse mundo. Eu preciso colocar prioridade em primeiro lugar. Qual é a prioridade? O primeiro lugar que eu tenho que colocar é o reino de Deus. E isso tem que estar fixado dentro de nós. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, não é tão difícil de entender isso. Não é tão difícil de entender. E vamos seguir aqui, no versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, ou seja, ele percebeu que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este, pasmem vocês, era samaritano. Por quê? Samaritano, eu já expliquei para vocês, o samaritano ele era como um incrédulo, ele era como se fosse um ladrão, ele era como se fosse uma prostituta, uma pessoa sem pudor, uma pessoa totalmente rejeitada pelos judeus, porque para os judeus, o samaritano era uma pessoa totalmente pervertida, e foi justamente o samaritano que voltou para agradecer e adorar a Deus. Agora, me explica isso. Me explica isso. Por que tanta gente dentro da igreja está dentro da igreja, mas na verdade o coração está sujo, está podre, está imundo, como Jesus falou, sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado é aquele sepulcro que você entra no cemitério, você vê aquele sepulcro, é a coisa mais linda do mundo, é feito de mármore, do mármore mais caro. Você olha, tem anjos em cima dele. Você olha aquele sepulcro e fala: nossa, que sepulcro, mas dentro dele está cheio de podridão, está cheio de ossos, está cheio de carne podre, fedendo. Então está assim de gente dentro da igreja. Aí Jesus me vira para os discípulos e fala assim: eis aí, prostitutas e ladrões nos precederão no reino dos céus. Mas como é isso, pastor? É porque de repente um ladrão que está lá fora, vamos pensar um pouquinho, o ladrão que está lá fora, ele tem mais coração de ajudar o seu próximo? É isso mesmo. Ele tem mais coração de ajudar o próximo. Uma prostituta que está lá fora, ela tem mais coração de ajudar o seu próximo do que um cristão, um crente que está dentro da igreja. Quantas vezes a gente vê as pessoas nitidamente? Tem gente, eu já vi isso, eu já vi cristão olhar para um mendigo e fazer assim, fazer cara de nojo. Onde é que está o amor nisso? O que é isso? Isso é crente? Isso é cristão? Pelo amor de Deus, gente. Então, a igreja, infelizmente, virou um lugar, uma UPA gospel, onde as pessoas vêm, só procuram o socorro, né? E depois vai embora. Procuram o socorro e depois vai embora. Ou então, quando ela não consegue o que ela quer, ela procura outra igreja. Porque ela está assim de igreja. Ah, não deu certo nessa, eu vou na outra. Não deu certo naquela, eu vou na outra. É como virou nitidamente um negócio, infelizmente. Virou nitidamente. E isso, infelizmente, vai piorar, gente. Vai piorar. Se o nosso coração não se apegar às coisas de Deus, não se apegar à palavra de Deus, se o nosso coração não for como o daquele último leproso, daquele único leproso que voltou para adorar a Deus, porque Deus, deixa eu explicar uma coisa para vocês, Deus não tem problema com o pecado, não. Deus tem problema, sabe com o quê? Com o engano.
Deus odeia mais o engano que qualquer outra coisa. E hoje em dia está cheio de crente dentro da igreja enganado. Está cheio de crente dentro da igreja só para poder bater cartão. Está cheio de crente dentro da igreja, sabe por quê? Porque lá ela vai encontrar um fulano, vai encontrar o Beltrano, vai encontrar a ciclana. Hoje eu quero ver como é que a fulana está vestida. Nossa, está arrasando ela hoje, né? Ó, no domingo que vem eu vou comprar um sapato que vou deixar todo mundo babando hoje aqui nessa igreja. Vou deixar todo mundo babando nessa igreja. E é daí para baixo. É daí para baixo. Tem muita coisa escondida, pessoal. Muita coisa escondida. Desde o altar, desde o santo dos santos, até o pórtico do altar, que é o lugar onde fica o povo. E Deus, Ele está enojado. A verdade é essa. E a gente precisa voltar. A gente precisa voltar. Como esse leproso voltou. Esse leproso voltou dando glória a Deus. E Jesus, Ele perguntou assim, ó, no versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Como se ele já não soubesse, né? E aí no versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Por que não a tua fé te curou? Porque ele tinha acabado de ser curado, né? Por que não a tua fé te curou? Porque aquele leproso, aquele ex-leproso, ele entendeu o propósito do rei. Ele entendeu que não era somente para ele ser curado da sua lepra física, mas era também para ele ser curado da sua lepra espiritual. Porque não adianta eu vir na igreja ser curado da minha doença física se eu não for curado dentro do meu espírito. Então não faz sentido. Está cheio de gente dentro da igreja abençoada, né? Entre aspas, mas o espírito está podre, está imundo. Está cheio de gente curada dentro da igreja, mas a sua alma está imunda, está doente, está podre por dentro. Tem mágoa do marido, tem mágoa da esposa, tem ódio, tem ressentimento, está cheio de coisa ruim dentro dela ainda, mas ela não abre o coração de jeito nenhum para arrancar isso. Não abre o coração de jeito nenhum, porque depende dela. Não depende do pastor, não depende de ninguém, depende dela, não depende nem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai obrigar ninguém a fazer as coisas. Não vai obrigar ninguém. Se eu busco a igreja somente por interesse, se eu busco o reino de Deus somente por interesse, inclusive me fez lembrar de um mágico que diz a Bíblia, que olhava Paulo curando, olhava Paulo, Pedro, né, João fazendo milagres, e aquele mágico, né, por ele ser mágico, ele imaginava assim: nossa, eles têm um segredo, porque o mágico ele tem um segredo. Então ele olhava aquilo e ele falava assim: eu vou oferecer dinheiro para poder pegar essa prática deles, para mim poder também usar também, porque olha, muito bacana, eles curam enfermos, eles fazem isso, eles enviam o Espírito Santo para a pessoa. Eu quero saber. Aí chegou perto deles e falou assim: olha, eu pago a vocês, eu pago para vocês, mas me ensina aí o segredo. Paulo, Pedro e João olhou para ele e falou assim: olha, esse dinheiro seja contigo para a tua maldição, rapaz, que você não entende o que é o reino de Deus, não entende, que está assim de gente que não entende o que é o reino de Deus, está dando cabeçada em igreja aí. E eu digo para vocês, não é só membro de igreja que está fazendo isso não, pastor também, infelizmente. É muito triste, mas tem muito pastor também dando cabeçada, tendo que aprender. Então vamos voltar. A gente precisa voltar. A gente precisa seguir um caminho, e esse mesmo caminho nos faz retornar. O que significa isso, pastor? Isso é o equilíbrio que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus quer trazer equilíbrio para a minha vida. Deus quer trazer toda sorte de bênçãos. Escuta o que eu vou falar para vocês. Deus quer trazer, isso é equilíbrio.
Deus quer trazer para vocês, para nós, toda sorte de bênçãos, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual. Só que, enquanto eu ficar buscando a matéria, eu sempre vou me chocar. Por quê? Porque eu sou espírito. E enquanto eu não entender isso, eu vou viver sofrendo no mundo. Quando eu entendo que eu sou mais do que isso aqui, sou mais do que esse corpo que está aqui, então eu começo a ter equilíbrio dentro de mim. Eu começo a perceber que Deus, Ele está no lado espiritual e não no lado material. Porque a gente aprendeu de uma forma totalmente errada. Eu tenho que glorificar a Deus com os meus bens. Eu tenho que glorificar a Deus porque eu tenho que ter um emprego legal. Então é isso que glorifica. Não é isso que glorifica a Deus. Não é isso que glorifica a Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você sabe o que glorifica a Deus? É a minha conduta. A minha conduta glorifica a Deus. A minha conduta mostra para o mundo quem é Deus. Eu te amava, eu perdoei. Isso aí, eu te amava e eu perdoei. Esses dias eu vi na internet uma heresia tão grande, uma coisa tão horrenda, porque a senhora veio dar o testemunho e a senhora veio falar assim: ah, pastor, eu era tão beata, eu era uma pessoa tão idólatra. Aí, o que aconteceu na sua vida, senhora? Ah, agora eu sou cristã de verdade, agora eu sou muito cristã. E ele achou aquilo um absurdo. Ele falou que aquilo não era testemunho. Sabe o que ele falou que era testemunho? Testemunho é que ela tinha que vencer na área da vida dela, ela tinha que ser vencedora. Quem disse que isso é testemunho? Quem disse que isso é testemunho, gente? Aí a pessoa vence, aí ela não está salva, mas acha que está salva, porque ela tem uma vida financeira boa, porque por ela ofertar para a igreja, dá ofertas altas, aí o pastor se apega mais a ela, porque ela tem as ofertas altas, aí o pastor vai enganando ela, pensando que está salva e ela está cegueira espiritual. É eu pensar que porque eu estou sendo abençoado financeiramente, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu estou bem com Deus. Mentira! Mentira! A impressão de bem-estar. A impressão. Isso é bíblico, está na Bíblia. A impressão de bem-estar me faz eu sentir que eu estou bem com Deus. Isso me leva para a destruição, gente. Isso me leva para a destruição. Então, gente, vamos voltar como aquele leproso. Amém? Amém. Vamos aprender a voltar. Vamos aprender a ter esse equilíbrio dentro de nós, todos os dias. Compreender que Deus não quer só curar o meu corpo físico, não. Claro que Ele quer, mas o mais importante, o meu corpo espiritual tem que estar curado. O meu corpo espiritual tem que estar restaurado. E o meu alvo tem que ser o reino. O meu alvo não pode estar nesse mundo. Esse mundo aqui é passageiro. Todas as coisas que estão aqui vão passar. Um dia tudo vai passar. Então a gente não pode ter a esperança da nossa vida nesse mundo. Porque se a gente tiver a esperança da nossa vida nesse mundo, a gente vai ser infeliz, desgraçadamente infeliz, pessoal. Desgraçadamente infeliz. Pastor, mas eu sofro muito. Eu ainda sofro muito, é porque a gente está buscando de uma forma errada. A gente procura a felicidade na matéria. A felicidade não existe na matéria. A felicidade existe no espírito. E quando a gente entende isso, a gente começa a ter o equilíbrio que Deus quer para a nossa vida.